Shalom Lekulam, Shalom Sadikim. Agora sim estamos começando o nosso shiur semanal, agora ao vivo pelo nosso canal, no canal Binei Mashiach, pelo YouTube. Você pode estar assistindo também pelo nosso site, pela TV Mashiach lá no nosso site, ou pode estar assistindo esse programa gravado, seja de que forma for, que Hashem seja a nossa luz, Ele que é sempre a origem de toda a iluminação, e que sua luz possa habitar em nós e que ela possa fluir de nós como uma lâmpada para iluminar os povos com a luz de sua Santa Torá. E o tema de hoje, um tema pertinente mais do que em qualquer outro momento da nossa história. A pergunta que não quer calar, a pergunta de todas as gerações. Quando chegará Mashiach? Nosso 12º princípio da fé judaica dado por Ramban, que diz: Anima ami be'emunah shelema beviat ha-Mashiach. Eu creio com fé completa na vinda do Mashiach. E ainda que ele tarde, contudo esperar-o-ei a cada dia. A esperança messiânica, ela é presente em cada um de nós. E todas as vezes em que a esperança messiânica nos abandona, quando nós esquecemos dela, quando ela torna-se uma mera utopia, que na verdade nunca virá a existir, então nossa alma entra num processo de decadência. Porque de fato nossa alma nesse mundo tem um único objetivo: ela busca sua fonte, tudo busca sua fonte. E a fonte da alma é o divino, bendito seja Ele. Ele, o Criador de todas as coisas, o um absoluto, o tudo, e onde nele tudo habita, nele vivemos, nele nos movemos, dele somos geração. Ele nos trouxe a existência. Ele é a nossa fonte, e a nossa alma, nosso intelecto, a nossa energia vital, e também o nosso ser, a nossa entidade pensante, tudo contribui no sentido de retornarmos para a fonte. Só que, como eu postei hoje, lá no nosso Facebook, uma matéria sobre o Pedion HaNefesh, que é o resgate da alma. A alma, ela precisa ser resgatada, sim. Ela encontra-se em um estado de inércia, ela encontra-se num estado de catalepsia, vamos dizer assim. Porque ela não mais consegue encontrar a sua fonte. E ela acaba entrando numa espécie de dormência. E quando a alma está nesse estado de dormência, então ela sucumbe aos desejos humanos, aos aspectos da alma animal, aos nossos instintos. Mas de fato o que ela quer é ascender. E à medida em que ela ascende, ela volta a se conectar com a sua alma, com a sua centelha, a centelha divina. E essa centelha, ela promove uma conexão. E essa conexão, então, é o que traz a presença divina a este mundo. E é por isso que a esperança messiânica, ela não pode se ausentar de nós, porque nela repousa toda a nossa expectativa. A expectativa de trazer de volta a esse mundo a divina presença. Bendito sejas tu, eterno Deus do universo, que devolves a Sião sua divina presença. Está na Amidá, é uma das nossas preces, e nós pedimos por isso todos os dias. Mas afinal de contas, quando virá Mashiach, esse Mashiach vai vir, quando ele vai chegar? Existe uma hora marcada para ele chegar? E se existe, é possível anteciparmos essa chegada? É possível retardarmos essa chegada? Como podemos pensar sobre isso? Bom, eu quero começar nossa meditação de hoje citando um dos 603 mandamentos, que diz que nenhuma nação pode ser conquistada sem que antes lhe tenha proposto a paz. Está nos 603 mandamentos que toda nação que fosse conquistada pelo povo de Israel deveria antes a ela ser proposto a paz. Trazendo para a ideia do Malhut HaShamayim, o que é o Malhut HaShamayim? O que é o Malhut HaShamayim, meu pai? O reino dos céus sobre a terra. O reino dos céus sobre a terra. Não é o Malhut Bashamayim, é o Malhut HaShamayim, ou seja, o Malhut dos céus, o reino dos céus. E o que é um reino? Um reino é um campo de atuação. O reino é um hemisfério de poder. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos dizendo que Hashem voltará a reinar nesse mundo. E de que forma Hashem reinará nesse mundo? De que forma Hashem quer reinar nesse mundo?
através de sua criatura. A sua criatura, o ser humano, é essencialmente o ponto de ligação entre Hashem e esse mundo. Na linguagem da Kabbalah, nós vamos entender o aspecto do Keter e do Malchut. O Keter, a coroa, que está logo acima, metaforiza a própria natureza divina, a própria esfera do sagrado. Enquanto o Malchut representa a esfera do homem, a esfera terrena, a esfera do post-Tzimtzum. O Tzimtzum são as contrações que trouxeram à existência aquilo que existia no mundo da infinitude e trouxe para o mundo da finitude. Ou seja, essa realidade que nos rodeia e que de uma certa forma é ficcional, porque esconde o que de fato é real, uma vez que a realidade que vemos é uma mera realidade subjetiva e que se encaixa nos nossos 5 sentidos. Então, a realidade que nos rodeia é de fato a nossa interação com o mundo. Ou seja, Deus colocou em nós condições de interagir no campo da finitude. Isso é o que nós chamamos de mundo terreno. Mas isso é uma história para uma outra aula que eu quero dar ainda sobre a realidade. Qual é a visão qual é a visão judaica religiosa da Hassidut, por exemplo, sobre a realidade? O que é a realidade de fato, não é? Como o Senhor no último Shabat falou, que nós vivemos uma mera repetição de tudo aquilo que nossos pais viveram. Sim, né? Nós sempre estamos reprisando aquilo, tudo que nossos pais viveram. E assim como Abraão fez de trazer o Deus dos céus para a terra, nós ainda continuamos com essa mesma missão dele, de trazer o Deus do céu sobre a terra. Isso. Né? O Malchut Hashamayim. Isso, exatamente. Então, você citou bem. Abraham Avinu, dizem nossos sábios, foi responsável por tornar o Deus dos céus o Deus da terra. Cada um de nós tem parte na missão de Abraham Avinu, sendo seus descendentes físicos ou espirituais, que vale dizer que Abraham tem muitos filhos, né? Aí eu lembro de uma música cristã que se canta lá fora e que fala assim: pai Abraão tem muitos filhos, ele tem, eu sou um deles, você também. Abraham Avinu tem muitos filhos. E os filhos de Abraham Avinu são aqueles que seguem seu legado, ok? Não exatamente quem descende dele fisicamente, porque nem mesmo os patriarcas que vieram dele casaram-se com filhas de Abraão, né? Casaram-se com filhas de outras nações. Como Deus disse, né? Se faltar filhos, eu posso tirar das pedras. Né? Exato. Filhos de Abraão. Filhos de Abraão. Então, os filhos de Abraão são de fato aqueles que têm parte em sua aliança. Sejam eles fisicamente descendentes de Abraão, ou sejam eles aqueles que abraçaram o pacto de Abraham Avinu, a Brit Milá, a Torá e tudo mais, ok? Então, como filhos de Abraão, temos um legado de Abraão, assumimos o papel de Abraão de tornar o reino de Deus algo presente, algo de fato, algo implementado neste mundo, trazer o Malchut Hashamayim. Por quê? Porque quando o homem foi para seu exílio, fora do Gan Eden, ele se desconectou. E a cada geração que passa, é como se... vou tentar metaforizar da seguinte maneira. É como se existissem cabos que ligassem o tecido dos céus, que puxassem aqui para a terra. E cada geração corta esses cabos que vão fazendo com que o céu fique cada vez mais distante. O papel do tzadikim, o papel daqueles que se apegam a Deus, é de puxar novamente esses cabos. E a gente sabe que esses cabos são trazidos pelo chamado processo escada de Jacó, pelo conceito da escada de Jacó. E o que é a escada de Jacó? Anjos que sobem, anjos que descem, nessa ordem. O que sobe, representando a tefilá, a nossa conexão. Não apenas a tefilá, enquanto prática devocional, não apenas isso, mas a atitude devocional, méritos, né? Os nossos méritos que sobem a Deus. Então, a conexão por meio da tefilá, por meio da kavaná,
por meio de dar significado espiritual à nossa vida, seja na hora de fazer uma brahá por um copo de café, ou seja, numa interação social entre nós, onde de alguma forma tentemos trazer para aquele momento algo do sagrado. Ainda que no momento de maior alegria, que eu não me esqueça de ti, ó Jerusalém. Seja qualquer momento que seja. Aqui na nossa sinagoga, depois do Shabat, geralmente a gente se reúne, a gente fica aqui, a gente se alegra. Num domingo, às vezes, a gente vem para cá. Mas nem por isso estamos autorizados por Deus a extinguir sua divina presença no meio de nós. E isso é uma coisa a que tem que se cuidar, para que nós não nos desconectemos do sagrado. Porque, de fato, um dos conceitos da nossa ideologia é encontrar o sagrado no profano. Ou seja, através do comum eu poder acessar o sagrado. E quero só explicar para aqueles que não nos acompanham há tanto tempo, quando eu falo profano, eu estou falando de pecaminoso. Profano é aquilo que é comum, o dia a dia, o comer, o beber, o brincar, a música, as artes, é o comum, é o dia a dia. Mas através do dia a dia, esse é um conceito importante da Hassidut, né? E nós, enquanto comunidade Bnei Mashiach, enquanto filosofia, estamos dentro do propósito da Hassidut. Nos entendemos como Hassidim, não no sentido de sermos Hassidim, vamos dizer assim, ao movimento da Hassidut, mas entendemos a Hassidut como filosofia, e entendemos a Hassidut como aquela que melhor expressa a linguagem do Mashiach. E eu arrisco dizer... Que é até quem mais falou também sobre o Mahut HaShamayim, que é o próprio Hassidut, né? A própria Hassidut. Eu vou dizer para você que a Hassidut, enquanto conceito, tá? Quando eu falo o conceito da Hassidut, desconsiderando todas as questões doutrinárias, que cada grupo vai ter o seu, mas a Hassidut enquanto conceito, tá? Enquanto conceito é a que melhor traduz aquilo que o Rav Yeshua realmente trouxe para nós. Eu poderia dizer que o Rav Yeshua foi o primeiro Hassidi. Há 2000 anos atrás, sua linguagem era completamente estranha à sua época. 2000 anos depois, ou seja, 1800 anos depois, um movimento traz de volta, traduz de uma forma totalmente atual coisas que ele dizia há 2000 anos atrás. Então eu costumo dizer que se a luz de Mashiach, ela nunca se apagou nesse mundo. E aí, em off, você falava das Olimpíadas, né? A gente dissertava aqui um pouquinho sobre a questão de quando Mashiach chegará, e nós entendemos que o Rav Yeshua é o eleito Mashiach, mas não o Mashiach de fato, porque o Mashiach de fato deverá estar reinando sobre o trono da vida, né? O Mashiach de fato é aquele que se assentará no trono da vida Melech. Ele não fez isso. O Mashiach de fato é aquele que reconstruirá o templo e devolverá os korbanot, os sacrifícios, trará de volta os sacrifícios, reconstruirá todo o mundo. Esse é o papel do Mashiach quando ele chegar. Entendemos que o Mashiach, algumas pessoas gostam muito disso, né? O Mashiach Ben Yosef, o Mashiach Ben Davi, ok. O Mashiach que apareceu, ele veio apenas para anunciar o Malhut HaShamayim. Que chamam de boas novas, né? As boas novas do Malhut HaShamayim. Em hebraico a palavra seria Bishurá. Bishurá é a boa notícia, ok? A Hadash seria notícia, seria novidade, né? Hadash, não confundir com Hadash, né? Não é de novo, né? É Hadash. E essa boa notícia, ela é a de que a redenção messiânica já é uma realidade, ok? Mas, se a redenção messiânica já é uma realidade, se o mundo já tem vivido um processo de regeneração gradual, desde 2000 anos para cá, muita coisa aconteceu. Muita água passou por debaixo da ponte, muitos enganos ocorreram. Mas aí eu quero trazer de novo um pouquinho aqui para uma linguagem arquetípica, que eu sempre gosto disso, de usar os arquétipos bíblicos para entender melhor a questão de Mashiach. Quando no fim da história de Yosef HaTzadik, ele encontra-se com os seus irmãos e ele fala, porque para a salvação de toda a terra
vocês me venderam para cá. Não é isso que ele fala? Então eu pergunto, a salvação de toda a terra, ela começou quando? A salvação de toda a terra com Abraão vindo. Não, sim, na história de Yosef, ele fala, para a salvação de toda a terra, Deus me trouxe para cá. Então eu pergunto, a salvação de toda a terra é citada por Yosef, começou quando? Começa quando ele é trazido para o Egito, né? Ele é vendido por seus irmãos. Então pronto, é isso que eu quero dizer. Toda uma geração se passou até que se concretizasse de fato a salvação de Israel. Isso. Toda uma geração se passou até que Yosef Atzadik estivesse no trono de vice-rei do Egito. Mas a redenção não ocorre ali. Ela se conclui ali. Mas a redenção ela inicia quando ele é vendido. Então a redenção de Mashiach ela não começa com sua aceitação. Os nossos sábios nos explicam em várias fontes diferentes, tanto no Talmud quanto na linguagem cabalística, de que a redenção de Mashiach ela se inicia com a rejeição. É um processo, né? Ela é um processo e esse processo se inicia com uma rejeição e com uma relutância. Nunca de uma maneira bem-vinda. Ela não se inicia com a redenção, como muitos pensam, mas com a rejeição. Com a rejeição. Inicial, né? A redenção se inicia com a rejeição. Por quê? Por quê? Porque um doente, ele não sabe que está doente. E você diz, eu quero te dar um remédio, e ele rejeita o remédio. A humanidade, ela é uma criança. Israel é uma criança. Ok? E uma criança é teimosa. Uma criança, ela não quer o remédio. Ela não quer tomar o remédio. Ela não quer fazer o que ela não quer fazer. Mesmo que o pai venha e tente mandar, né, o filho, a criança, ela não aceita. Então, a humanidade ainda terá que evoluir a ponto de querer a redenção messiânica. Talvez passe pela humildade também, né? Sim, mas aí tem mais um outro exemplo. Moshe Rabbeinu foi chamado para redimir o povo de Israel do Egito. 40 anos antes, ele estava onde? Lá no Egito. No trono do Egito, lá como príncipe do Egito. Um belo dia ele desceu lá do seu trono e foi ver a realidade. E viu a realidade. E lá na realidade ele viu um irmão seu sendo afligido por um egípcio. Foi lá e matou o egípcio. Naquele momento, Moshe Rabbeinu mostrou ser apto para a missão que ele estava sobre os ombros. Dias depois, estou dizendo dias depois, não sei quanto tempo, mas vamos dizer, dias depois, ele viu dois irmãos brigando, dois judeus brigando entre si, e ele tentou intermediar, dizendo, não façam isso. E eles disseram para ele, vai querer nos matar também como mataste o egípcio? Duas coisas ficaram claras ali. Número 1, Moshe Rabbeinu era um homem para o serviço. Número 2, aquela geração não estava preparada para ele ainda. Começou a rejeição ali mesmo. Ali começou a rejeição. O Mashiach está tipificado em todos os personagens bíblicos. Ele está tipificado em Moshe Rabbeinu. Ele está tipificado em Yosef Atzadik. Ele está tipificado em Shlomo HaMelech. Ele está tipificado em David HaMelech. E todos esses personagens têm algo em comum. Eles sofreram rejeição antes de assumir seu poder. Me lembrou que o Yohanan fala também no livro que foi para os seus e os seus não compreenderam, né? Isso.
Então, os irmãos ali também, tanto de Yosef como o povo de Moshe, ele não compreendeu ali qual era a missão realmente no início. Não, e é impossível compreender. Pois é. É impossível compreender. É impossível compreender. Não é algo, digamos assim, o meu WhatsApp. Não é algo tão difícil de compreender. Porque não é uma proeminência meramente messiânica. Todos os grandes homens que ousaram trazer uma mensagem diferente, todos aqueles que, como está na moda agora dizer, aqueles que pensaram fora da caixa, não foram compreendidos em seu tempo. Sim. Ninguém foi compreendido em seu tempo. Gerações inteiras tiveram que se passar antes que certas pessoas fossem compreendidas em seu tempo. Um closezinho só de nada ali. Gerações tiveram que se passar antes que elas estivessem, que a sociedade estivesse realmente pronta, estivesse realmente pronta para entender o que aquela mensagem trouxe naquele momento. Pessoas visionárias. E toda visão, tudo aquilo que é visionário, tudo aquilo que pensa fora da caixa, como está na moda agora falar, né? Para usar a linguagem aí da filosofia popular, de YouTube, filosofia de YouTube que eu chamo isso, pensar fora da caixinha, né? Todas as pessoas que ousam pensar fora da caixinha acabam nunca sendo compreendidas nesse tempo. Por quê? Porque as grandes ideias, as grandes convicções, os grandes ideais nunca são para a geração que o recebeu. Nunca são. Tanto é verdade que você vê em Yosef, os irmãos de Yosef, eles também não aceitam, e quando não aceitam, não compreendendo o que eles estão fazendo, o que a Yosef estaria falando ali para o pai, para eles, na questão do sol, dos astros. Então ele está tentando passar o que Deus está mostrando a ele, mas as pessoas pensam que é para a vanglória. Sim. Né? Pensando que é para o orgulho. Sim. Assim como Moshe também, ele está querendo ser mais um faraó para a gente, né? Quando essa sempre foi a visão do povo de Israel, desde que saiu do Egito e toda aquela parte no deserto, eles sempre não viam Moshe como o homem que Deus enviou, mas como alguém que estava querendo se fazer como faraó também perante eles. Sempre isso. Todo Mashiach em seu tempo, que vamos dizer, Mashiach é um personagem central, mas Mashiach tem lampejos de Mashiach nas gerações anteriores e posteriores a ele. Em todas as gerações houveram Mashiachim, ok? A palavra Mashiach em hebraico é ungido, e sempre houve ungidos em todas as gerações. Mas Mashiach é aquele que reunirá, que é a reunião de todas as almas desses Mashiachim, né? Vamos dizer assim. Todos esses Mashiachim foram centelha da alma de Mashiach em seu tempo, tá? E eu não estou falando de reencarnação, não somos reencarnacionistas, não sou reencarnacionista, estou falando isso no sentido figurado. Para aqueles que são, também não tenho nada contra, mas não somos. E eu estou falando no sentido figurado. Uma centelha, um aspecto, tá? Por exemplo, você tem aspecto de seu pai, você tem aspecto de sua mãe. E alguns desses traços, esses aspectos são mais presentes em você. Se perpetuou, né? Se perpetua. No seu outro irmão, você tem irmão? O outro irmão vai ter outros aspectos, mais para o seu pai ou mais para sua mãe, e assim por diante. Então nós temos esses aspectos. Então houve personagens ao longo da história que trouxeram um aspecto de Mashiach dentro de si. David Ameller, por exemplo, era um personagem altamente messiânico. Tanto que a própria profecia refere-se a Mashiach pelo nome de David Ameller. E Davi, meu servo, será pastor entre eles. E nós sabemos que ali... Não, é aqui. É mesmo? É aqui. Se você tiver fazer pergunta pelo WhatsApp, aí pelo nosso grupo, pessoal, vocês podem fazer. O Jacob, hoje nós estamos ao vivo, lembrando que estamos ao vivo hoje. O Jacob vai estar passando para a gente aí as perguntas.
que os que vocês podem estar fazendo lá no nosso grupo Binei Mashiach, lá no... Isso, qualquer pergunta pode ser feita através do canal Binei Mashiach, do WhatsApp, e eu repasso para o Rav. Ok, aí vai repassando aí pra gente. Ok. Então, gente, ok. Então, esses personagens, eles nos apresentam características de Mashiach. Então, todos eles, eu estava falando que todos eles foram inicialmente rejeitados. Yosef Atzadik foi rejeitado. Foi rejeitado. Ele foi enviado para trazer paz a seus irmãos. E o texto fala, e eles já não podiam mais lhe falar em paz. Né? E eles o rejeitaram e o venderam. Davi da Mera, quando o profeta Shemuel foi falar com Ishai, com Jessé, ele falou, olha, Deus me falou que tem um filho seu aqui que vai ser rei de Israel. Ele pegou todos os 7 membros da Davi da Mera. Não, mas não é nenhum desses que estão aqui. Mas tem um, mas ele está lá no campo junto com as ovelhas, traz ele aqui. E era ele. Ele foi rejeitado por seu próprio pai. Depois foi rejeitado pelo rei Shaul, que começou a persegui-lo. O que rei Saul representava? Representava a velha guarda, né? Representava a velha guarda naquele tempo, que rejeitava a hipótese de que um pastor de ovelhas lá de Belém, de Betlehem, de uma região de onde não se podia prever nada de bom, tanto que o Salmo vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Betlehem, mas veio da vida deles. Betlehem era uma vila da Judéia, onde viviam os descendentes de Yehudá, pobre. Ninguém podia imaginar que pudesse vir alguma coisa boa dali. E, no entanto, a vida Melech veio dali. Então, ele foi rejeitado nisso também. Moshe Rabbeinu foi rejeitado em sua primeira aparição. E também, quando reapareceu, também sofreu rejeição ao longo de todo o seu trajeto de 40 anos. Sofreu rejeição. O tempo todo era interpelado, o tempo todo era dito, não, você está querendo se colocar sobre nós. Você se acha o mandão, você se acha o bambambam, você colocou seu irmão, você colocou sua irmã, você quer se colocar sobre nós. Todos esses foram rejeitados em sua geração. Se você vê até os nossos pais, o senhor citou Abraham, mas Isaac também teve sua parte de ser rejeitado, né? Yaakov também foi rejeitado por seu pai, embora ele também tivesse a promessa, mas também foi rejeitado por seu pai. Foi rejeitado do seu irmão, né? Na hora de... Sim, então todos os personagens que apontam para Mashiach, por exemplo, Shlomo Amelech foi rejeitado como rei. Por quê? Porque ele era filho de Betseba. Sendo filho de Betseba, há quem o chamasse de Manzer. O Manzer é um bastardo. Mas sabemos que não era o Manzer, porque o Manzer é aquele que morreu, aquele menino que morreu. Ele se casou depois com Betseba e teve um filho, então, já não mais um filho de um adultério. Ok? Mas mesmo assim, há quem o acusasse de que ele não deveria ser rei, ele não era o filho mais velho da vida. Ok? Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que a rejeição é sempre o início. A rejeição é o início da redenção. Em outras palavras, Jacob, se Mashiach ainda não tivesse chegado, e se Mashiach ainda vai chegar pela primeira vez, então saiba que quando ele chegar, ele passará por uma rejeição. Não é o que veio, não é esse que está aí, é um outro. Ok, Baruch Hashem, vamos ver se é. Vindo. Saberemos se ele é, se ele for rejeitado. Porque se ele for amplamente aceito, não tem como ser. Não tem como ser Mashiach. Por quê? Porque o Mashiach virá para resolver os problemas. E se o mundo está com problema, é porque o mundo está na contramão do que Mashiach vem fazer. Ele nunca vai reconhecer, o mundo nunca vai reconhecer o plano de Deus realmente, né? Não vai. Quando Deus trouxer alguém, ele vai dizer, não é esse, e aí sim virá a guerra, né? Exato. Então, o que eu quero dizer é, quando o Mashiach chegará, ele chegará com uma visão completamente de choque para o mundo. Porque se Mashiach tivesse a mensagem que o mundo tem, então o mundo não precisa de Mashiach.
Mashiach, ele existe porque o mundo precisa dele. Ele já está na contramão. Porque ele já está na contramão do sistema. Então, por que Mashiach não poderia se revelar de uma só vez? Porque nenhuma solução divina foi recebida pela geração que o recebeu. E como o Rav mesmo citou já no início, primeiro, para que uma nação seja conquistada, primeiro será proposta a paz. Né? Então, toda nação, antes de ser conquistada, ela será proposta a paz. Aí tem uma pergunta aqui do Valdir Cardoso. Ele fala assim: pergunta, os Sadiquim que morreram durante o Yemei Mashiach ressuscitarão para o Olam Rabá? Ou seja, haverá uma segunda ressurreição dos mortos? Ressurreição de justos? Dos justos? Sim. Os que durante o reino de Mashiach aqui, né? Não é a pergunta, não é o tema da pergunta hoje, de hoje, mas vamos dar uma colher de chá. Nos dias de Mashiach, sim, os que morreram, os foram de Sadiquim que morreram ali, ressuscitarão, sim, na segunda ressurreição, e entrarão no reino. Contudo, não é tão fácil dizer que nos dias de Mashiach, Sadiquim morrerão. É mais fácil dizer que os Sadiquim não morrerão nos dias de Mashiach, porque o que tudo indica, nos dias de Mashiach, os que morrerão são os que transgredirem. Ok? Mas isso é tema para um próximo programa. Nós vamos mostrar qual é a nossa visão a respeito da primeira e da segunda ressurreição dos mortos. Será que todos os Sadiquim terão parte na primeira ressurreição? Nos dias de Mashiach, né? Na primeira ressurreição, quando ele chegar, vamos falar disso em outro momento, não é o tema de hoje. A diferença entre o Olam Rabá e os dias de Mashiach. O dia de Mashiach é quando Mashiach chegar para preparar o mundo. É o sexto reino, como a gente chama, o sexto dia da criação, onde o homem estará reinando sobre a humanidade, sobre a terra novamente, na pessoa de Mashiach. E o sétimo reino é o que será eternamente Shabbat, no Olam Rabá, na vida eterna, no mundo vindouro, na vida eterna, como a gente recita sempre na Birkat Amazon. Quando será inteiramente Shabbat no mundo vindouro, na vida eterna. O Robson pergunta aqui, sim, mas os judeus o reconheceram? Sim. Reconheceram Mashiach? Um grande número um grande número de Eudim na época do Rav Yeshua, sim, o reconheceram como Mashiach. Porém, não viram a redenção messiânica se completar. É óbvio. E até hoje nós também não vimos. Porque a redenção começa com uma rejeição. E teria que ser passada ela para todo mundo antes para ser proposta a paz, no caso. Exatamente. E é dito nos profetas que quando Mashiach chegasse, alguns que estavam com o seu coração longe, que estariam com o seu coração num estado de adormecimento, de torpor, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, porque a alma judaica estava adormecida naquela geração. Então apenas aqueles que estavam com seu espírito desperto, apenas aqueles que estavam com suas mentes preparadas e que ansiavam pela chegada de Mashiach e que viam nas profecias a iminência da redenção, só esses foram capazes de mensurar quando Mashiach realmente chegou. Para alguns de seu tempo, Mashiach simplesmente não era uma realidade. Estava atrás de um campo de força invisível, onde eles olhavam, mas não viam coisa alguma. É como se tivesse aqui uma terceira pessoa entre nós, eu visse e você não visse. Como se os meus olhos estivessem abertos e você não. Os seus não. O mesmo personagem está aqui. Eu vejo, você não vê. Ele está aqui, não está aqui. Mas eu vejo e você não vê. Esse era porque o Mashiach estava revelado para aqueles que tinham sua centelha. Então, houve sim um grande número de pessoas que o seguiram, mas não houve um reconhecimento oficial, principalmente pela classe sacerdotal, onde ele... então ele vamos colocar ele no trono. Não era assim que devia acontecer, porque não era aquela geração que deveria ver a
redenção se cumprir. Ainda haviam muitos para nascer, você, eu e mais um monte de gente que ainda está para nascer, antes que Mashiach seja uma realidade. Tá, eu quero entrar no ponto fundamental da aula de hoje, que é: Mashiach tem tempo para chegar? Podemos retardar ou podemos apressar a sua chegada? Bom, eu quero usar as palavras do próprio Rav Yeshua, e com a permissão dos senhores, eu quero usar os escritos assim chamados do Novo Testamento, já que eles são os elementos narrativos e históricos que a gente tem acesso e que nos dão conta do legado do Rav Yeshua, não é? Uma pergunta que ele é interpelado pelos seus discípulos lá no livro dos Atos, capítulo 1. Não, antes disso eu vou ler um outro. Mateus 24, Mateus capítulo 24, verso 32 em diante. Aprendei, pois, uma parábola, a parábola da figueira. Desculpe, qual é a passagem? Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esse midrash, não dá para falar midrash, esse midrash, o midrash da figueira. Quando já seus ramos se renovarem e as folhas brotarem, sabeis que está próximo o verão. O que significa isso? Luiz Gonzaga cantou isso aqui. Mandacaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no céu. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando a figueira floresce, o verão está próximo. Está próximo. Assim como quando o mandacaru, quando o cactus típico do Nordeste floresce, é porque a chuva está chegando, o ar está mais úmido. Assim também quando a figueira floresce, é sinal de que o verão está chegando. Então o que ele está dizendo aqui? Que haveriam sinais. Ele continua, né? Depois... haveriam sinais que nos dariam conta de que Mashiach estava chegando. É o que nossos sábios chamam de Simanim Mashiach. Sinais de magia. Quando você está em Israel e alguma coisa de muito difícil está acontecendo, eu me lembro da minha última viagem lá, no meio daqueles atentados de esfaqueamentos que estavam ocorrendo na cidade de Jerusalém, eu conversava com um senhor, um tzadik, que trabalha ali no centro comercial de Jerusalém, ortodoxo. Eu falava com ele as coisas terríveis, e ele falou: Zé Dvarim Azimanim Mashiach. Essas coisas são sinais de Mashiach. São sinais. Mashiach está chegando. Assim também vós, quando vires essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que isto aconteça. Como assim? Como assim? E sem que isto aconteça, o quê? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Sabe. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que haveriam sinais. Ele está dizendo que ainda naquela geração, os primeiros sinais da redenção ocorreriam. Eu não vou ler todo o capítulo 24, 23, 25 de Mateus, que dá mais detalhes, que inclusive ele fala quando vires... Noa, né? Ele vai comparar Noa agora. Ele vai dizer o seguinte, lá na frente ele vai dizer o seguinte, que ainda é o princípio das dores. Então, quer dizer, o princípio das dores ocorreria ainda naquela geração. E o que é o princípio das dores? É a primeira contração. Antes da mulher dar à luz, ela tem a primeira contração, a primeira dor. Mas a criança ainda vai demorar. Às vezes demora 1 dia, 2 dias para dar uma segunda contração. Ok? E aquilo aconteceria ainda naquela geração. E o que aconteceu naquela geração? A destruição do templo. Para que se cumprisse a palavra dos profetas que diz
que o meu povo estará como orvalho entre as nações. Significa que após a chegada do eleito Mashiach, Israel deveria ser espalhada entre as nações para que ela se tornasse uma referência da Torá. Por quê? Porque a palavra de Mashiach que ele trouxe seria amplamente divulgada, mas sofreria contradições, sofreria deturpações, sofreria modificações. E não existisse o povo judeu entre as nações, não haveria como restaurar as palavras que foram ditas por ele há 2.000 anos atrás. Era necessário que existisse em cada lugar do mundo a comunidade judaica espalhada, o povo judeu espalhado. Porque lá, em qualquer cidade do mundo, haveria o povo judeu que dizia: não, não é assim, é assim. A Torá permaneceria viva. Se o povo judeu permanecesse até hoje na terra de Israel, não tivesse sofrido a diáspora, não existiria todos esse Sifrei Torá que existe hoje no planeta, espalhados no planeta. Estariam todos concentrados em Jerusalém, muito parecido com um monastério na Índia. A Torá não estaria em todo mundo. Estaria apenas a Bíblia. Não teríamos acesso a tantos livros. Não teríamos acesso a tantos livros, nem nada disso, traduzido para todos os idiomas. Por que a Torá foi traduzida para todos os idiomas? Porque o povo judeu está em todos os lugares. Como eu vou saber se realmente o que a Bíblia traz, como no Antigo Testamento, está de acordo com a tradução hebraica? Porque o povo judeu nunca deixou de existir. Então, para que a redenção de Mashiach fosse eficaz, o povo judeu deveria estar em todos os lugares do mundo. Sim, não teria sido mudado da mesma forma como a Brit Hadashah, né? Exatamente. Que foi tanto. Assim como a Brit Hadashah foi amplamente modificada, assim também a Torá teria sido amplamente modificada. Então Deus colocou o povo de Israel no mundo para como guardião da Torá, guardião da verdade. Ok? E se o povo judeu não tivesse sido espalhado pelo mundo, a língua do mundo não seria falada pelo povo judeu, apenas o hebraico, que era a língua do seu respectivo país. Então também a língua dos povos precisou estar na boca do povo de Israel, para que eles pudessem ser uma testemunha a todos os povos. Ok? Então, aí nós vamos falar de uma coisa que são as duas testemunhas. Vamos falar no outro programa o que nós entendemos se tratar essas duas testemunhas. Ok? Mas o fato é, o povo judeu é a testemunha maior da Torá nesse mundo. E também de Mashiach. Ok? Teria sido como estávamos conversando antes de iniciar o programa, nós estávamos fazendo uma comparação com que até o senhor citou anteriormente sobre as Olimpíadas, né? A questão de estar passando a chama, a tocha olímpica, né? Sim. É mais ou menos isso. Quando a Mashiach iniciou, no caso, essa redenção através da sua rejeição, né, no inicial, isso trouxe também para aqueles que foram fiéis e que continuaram naquele mesmo pensamento dele, veio trazendo até hoje essa tocha que veio passando de mão em mão. Só que muitos pensam e tentam procurar, nossa, mas essa tocha veio e no momento que passou-se para Roma, o que aconteceu? Nós temos visto que Deus fez com que essa tocha passasse para os Hassidim, né? E através dos Hassídicos que nós vemos as palavras de Yeshua sendo perpetuadas, né? Através de todos os seus pensamentos, tudo isso sendo perpetuado através dos nossos sábios. E aí nós vamos entrar numa outra situação aqui, que é o espírito de Elias. O que é o espírito de Elias? O espírito de Elias é independente da pessoa do profeta Elias, mas o espírito de Elias é vamos dizer assim, um último mover de Deus nesse mundo. E qual vai ser esse mover? O mover de Hashem nesse mundo, na condição de um espírito de Elias, é dizer que haverá uma situação em que os assim chamados discípulos de Mashiach deverão entender o que Israel está de fato dizendo, e haverá também, em algum momento dessa trajetória, que eu não vou dizer que é agora, nem amanhã, nem depois de amanhã, em algum momento também, da parte de Israel, haverá também algo a ouvir, dizer, então pera aí. Eles conhecerão, né? Conhecerão. Assim como os irmãos conheceram Yosef
E Yosef pode dizer, esses são os meus filhos. Né? Exato. A diferença é que hoje, para você entender Mashiach, à luz da Brit Hadashah, meu amigo, você está perdido. Se você que tentar entender o Mashiach a partir do Novo Testamento, você está perdido. Porque o Novo Testamento é um pano remendado. Foi influenciado durante séculos. Né? Então, ele tem um valor narrativo para nós. Tem um valor narrativo. Cremos com fé completa que o Rav Yeshua é o eleito Mashiach de Israel. Cremos que os registros ali citados no assim chamado Novo Testamento são úteis para nós. Mas sabemos que houve muita deturpação. E sem que os escritos do assim chamado Novo Testamento sejam submetidos a uma interpretação judaica genuína, eles jamais serão compreensíveis. Tem que passar pelo crivo da Torá. Não apenas da Torá, Jacob, pelo crivo do Tzadikim. Sim. Porque quando um cristão lê o Novo Testamento, ele lê pela lente. Ele traduz de acordo com a sua própria lente, né? Com a sua própria... Pela lente do cristianismo que lhe foi ensinado. Mas se eu pegar um texto, vou pensar um texto da Brit Hadashah aqui. Passar para um rabino. Eu vou pegar pensar um texto aqui, por exemplo. Um rabino disse, certa vez, que aquilo que nós fazemos com a nossa mão direita não seja vista pela nossa mão esquerda. Que aquela tzedakah seja feita de que ninguém saiba. Aí ele vai dizer, sim, na Arma de Breza ele falou isso. Baal Shem Tov disse isso. O Rebbe do Lubavitch falou isso também. Sim. Mas há 2000 anos, essa é uma mensagem nova. O que significa isso? Que submeter as palavras do Rav Yeshua à interpretação judaica hoje é fundamental. E não fosse o tzadikim de hoje, não fosse o Hassidim, não fosse os seus mais variados ramificações, as palavras do Rav Yeshua jamais seriam realmente compreendidas. As palavras dele, eu vou comparar dessa maneira, eu vou tentar aqui usar uma linguagem alegórica. Na Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos, tanto os aliados, quanto o eixo, desenvolveram metodologia de comunicação criptografadas. E nessas criptografias, uma mensagem era enviada para você e eu precisava adicionar uma fórmula àquela mensagem para que aquela mensagem tivesse sentido. Vamos supor que todas as letras elas fossem uma mensagem bem simples. Vamos supor que todas as letras fossem 3 vezes mais. Vamos supor, em vez de eu colocar A, B, C, D, eu colocasse o D. Depois, para usar o B, eu usava B, C, D, E. Aí eu usava o E. Ok? Então, eu usava as letras 3 vezes mais no alfabeto para escrever uma determinada mensagem. Então, o que eu precisava acrescentar naquela mensagem? O número 3. Se eu acrescentasse o número 3 e retrocedesse 3 vezes aquela determinada letra, então eu teria encontrado o código. Eu coloquei um código bem simples aqui. Os códigos eram muito mais complexos. Esse número 3 adicionado nessa mensagem é o que tornaria essa mensagem compreensível. Vamos dizer que as palavras do Rav Yeshua, elas estão codificadas também. Roma interpretou elas com o número 2 e não entendeu nada do que ela dizia. Mas o povo judeu tem aquela chave. E quando o povo judeu colocar a chave nessa mensagem, ela fará todo sentido. É aquele número 3 desse exemplo que eu dei, que vai tornar a mensagem de Mashiach compreensível ao mundo. Então hoje nós vivemos numa era em que para compreender o Mashiach você precisa conhecer o povo de Israel. Infelizmente, muitos dos que vieram do cristianismo, à medida em que se aproximam do judaísmo, numa tentativa de entender
melhor as coisas, por vezes acabam abrindo mão da mensagem de Mashiach. Abrindo mão. Eu não vou mais acreditar no Mashiach, porque isso é tudo falácia. Não, ele ainda está enxergando a Brit Hadashah pela ótica de Roma. Aí não vai ser mesmo. Eu chamo isso de jogar o bebê para fora junto com a água da bacia. Você vai jogar a água da bacia fora e joga o bebê junto. Já ouviu essa expressão? Muitas pessoas, ao rejeitar o personagem Jesus mitológico criado por Roma, jogam Yeshua fora junto. Vão jogar a capa do Edom fora e joga o Jacó junto. É como o Rav Yeshua fala, que a muitos vai ser dado não entender. Exato. Aí lá, um pouquinho aqui, um pouquinho para frente, ele fala assim, ele fala o seguinte: Lucas 10, 22, ele fala uma coisa interessante. Deixa eu ver onde é que eu começo. Lucas 10, 20, 21 em diante. Naquela hora exultou Yeshua no Espírito de Deus, no Ruach HaKodesh, e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste dessas coisas aos sábios e eruditos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quem eram os pequeninos? Eram as pessoas do povo. Ele não está falando dos rabinos de hoje. Sim. Ele está falando dos sacerdotes daquela época, que eram corruptos. E a mensagem dele se tornou uma mensagem compreensível às pessoas do baixo clero, vamos dizer assim, da camada mais inferior da sociedade. Porque Mashiach não viria para os grandes, Mashiach viria para os menores. Por quê? Porque ele viria para as ovelhas e não para os pastores. Os que se reconheciam como doentes, né? Os outros não se reconheciam. Exatamente. Quando nós vemos lá em Ezequiel e Jeremias, que fala que o Mashiach viria, e havia ali um decreto contra os pastores de Israel, então não é possível entender que Mashiach viria para ser aceito pelos pastores. Não! Quem rejeitou Yosef? Os seus irmãos. Quem eram os seus irmãos? O que eles eram? Que eram eles? O que eles faziam para beber? Eram pastores. Era isso que eles eram. Jacó era pecuarista. Eles cuidavam do rebanho, das cabras, dos bois, das ovelhas, ok? Seu pai, Então quem o rejeitou? Foram as ovelhas? Não. Foram os pastores. Pronto. Então a rejeição de Mashiach não seria do povo. A rejeição de Mashiach seria dos líderes. Porque os líderes da época estão dito lá em Ezequiel, lá em Jeremias, os maus pastores que afugentam as minhas ovelhas. Tanto que tinha os bons pastores que o aceitaram, né? Exato. Muitos sacerdotes o aceitaram. Com o tempo depois, os bons pastores o aceitaram. E até com ele mesmo, quando veio falar, um deles veio falar. Sim, Nicodemos. Nicodemos veio na calada da noite, né? Visitá-lo, não é isso? A questão de nascer de novo. Exatamente. Então, as ovelhas o aceitariam, mas os pastores não o aceitariam. Então, não há redenção sem rejeição. Então, aos pequeninos, eles sabiam, mas os grandes não. O que tem nos grandes? O que tem nos adultos? O que há nos adultos que impede de aceitar e as crianças não? Porque as crianças não têm maldade. Sejam como criancinhas. Sejam como crianças. As crianças, elas sentem o cheiro da bondade e da maldade. São enganadas? São enganadas. Mas sentem o cheiro. As crianças gostam facilmente de alguém. Exatamente. Já os adultos, eles têm sua mente
movida pela inveja, pelo ódio, pelo ressentimento, de coisas que aconteceram anteriormente, Então trazem consigo uma carga. E eles acabam vendo aquilo pela ótica de sua própria experiência ou de seu próprio egoísmo, de sua própria inveja. Não conheço fulano, mas já não vou com a cara dele. Exatamente. Por quê? Porque há uma doença instalada. Essa doença impede a pessoa. E aí, na sequência, ele vai dizer assim: tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus talmidim, disse-lhes particularmente: vocês são bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vedes. Quando a gente usa a expressão Binei Mashiach, plural de Ben Mashiach, filho do Mashiach, o filho conhece o pai, o pai conhece o filho. Então há a mesma essência. O que ele quis dizer é que aqueles que o veriam seriam aqueles que tinham a mesma essência que ele. Teriam a mesma essência. Aqueles que não tinham sua essência, que não eram seus filhos, não o veriam. Ok? E aqueles que o viram é porque estavam conectados e desprovidos de toda aquela doença que os mais altos escalões estavam. Que os fazia com que eles não compreendessem. Pronto. Então, da mesma maneira, o Mashiach deverá ser rejeitado. Se ele já veio ou se ele ainda virá, para aqueles que acreditam que ele ainda virá, saiba que quando ele vier, haverá uma rejeição. Haverá. Agora, podemos pensar diferente. Podemos pensar que Mashiach já tem aparecido. E de que o período de rejeição já passou. E que agora ele virá. De que maneira? Quando a humanidade estiver vivendo um período caótico. Quando a humanidade estiver gritando por ele. O que aconteceu? Quando foi que Moshe Rabbeinu voltou? Moshe Rabbeinu voltou quando Deus falou para ele: vai, porque o clamor de Israel chegou ao meu ouvido. Todas as vezes que o judeu vai no Muro das Lamentações. E eu vou repetir aquela experiência que eu tive naquele avião, que nunca mais eu vou esquecer. Numa das minhas idas para Jerusalém, eu peguei um avião, estava vindo da Alemanha, e conversando com o Hassidi, ele não sabia que eu acreditava no Rav Yeshua. A gente não fica dizendo isso, não precisa. E ele perguntou para mim o que eu ia fazer em Jerusalém, em Israel. Eu falei que ia fazer uma peregrinação religiosa. E ele me perguntou: onde é que você vai? Eu falei: eu vou no Coteiro, vou no túmulo dos patriarcas, vou no túmulo do Rambam, vou nos lugares sagrados, enfim. Ele falou: então, eu quero pedir um favor para você. Pede. Quando você estiver rezando, em qualquer lugar onde você for, pede para Mashiach chegar. Nós precisamos do Mashiach. Mas eu pergunto, essa expectativa está em todo o coração de Israel hoje? Infelizmente, não. Estamos vivendo, como ele vai dizer aqui, como era nos dias de Noé. Então ele fala aqui, um pouquinho antes, lá voltando para Mateus 24, 37, pois assim foi como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo,
um será tomado e outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai bem apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então vamos lá. Esse texto nos leva a entender que existe uma hora fixa para a Mashiach chegar. E que muitos, no seu tempo, estarão desapercebidos e serão tomados de assalto. Assim como veio a água do dilúvio e levou a muitos, também a água do dilúvio virá e levará a muitos. Mas aqueles que estiverem conectados no Mashiach, no Noah e na sua arca, estarão protegidos quando acontecer. Quantos tipos de pessoas haviam, não de pessoas, de seres haviam dentro da arca? Vamos lá. Animais impuros. Um casal de cada espécie. Animais puros, 7 casais de cada espécie. E a família de Noah. Ok? Os animais puros representam o povo de Israel. Os animais impuros representam as nações que sobrarão do dia do dilúvio, da grande guerra do Armagedon. E a família de Noah representa a família de Mashiach, aqueles que ajudaram na construção da arca, que vão estar ajudando no tempo de Mashiach. Pronto. Então, isso é uma história para um outro programa. Nós já estamos terminando nosso show de hoje. Tem algumas perguntas aqui. Tem algumas perguntas. Eu não sei se eu vou responder elas, mas vou deixar você ler. Tá. Até onde chegamos aqui no estudo de hoje? Há uma hora para o Mashiach chegar? Sim. Há uma hora para o Mashiach chegar. E essa hora que ele vai chegar será uma situação inusitada. As pessoas, muitos estarão desapercebidos. A pergunta que ficará para a próxima semana é: podemos antecipar ou retardar a chegada de Mashiach? O shiur de hoje trabalhou de que há uma data e que a chegada de Mashiach deveria se dar antes de qualquer coisa por meio de uma rejeição inicial. Depois essa rejeição se transformaria para que gerações seguintes o pudessem entender. Também falamos de que haveria uma codificação necessária só entendida à luz do povo judeu para entender de fato quem é o Mashiach. E que sem o povo judeu é impossível entender quem Mashiach é. Ok? E que será necessário um momento de paz, né? Para a proposta de paz para as nações. Isso, e que as nações serão propostas à paz antes que chegue uma luta chamada. Então, no nosso próximo shiur sobre esse tema, falaremos sobre isso. Podemos retardar ou antecipar a chegada de Mashiach? Vamos só concluir com as perguntas e daí a gente vai terminar. Aqui dizendo, o Robson falando, né? Sim, mas os judeus o reconheceram, mas agora na segunda fase as nações lutarão contra ele, conforme o Salmo 2? Boa pergunta. Não, de início não, mas sabemos que a guerra do Gog e Magog, registrado lá em Ezequiel e também no Apocalipse, fala que no fim de seu reinado, sim, as nações tentarão se revoltar contra ele. Mas de início não, porque elas estarão enfraquecidas. No fim da era messiânica. No fim da era messiânica. Isso a gente pode falar no outro programa. O Gleuxon, de Brasília, diz: como o mundo receberá o Mashiach? Afinal, o mundo não admite o povo judeu como um povo escolhido do único Deus. A humanidade receberá o Mashiach com relutância. Com muita relutância. Porque ele salvará o povo de Israel, e Judá habitará seguramente novamente, e ele esmagará a cabeça dos reis, e os reinos do mundo virão a ser do Eterno e de seu ungido. E aí ele imporá por vara de ferro a Torá.
e se cumprirá o texto que diz que Mitzion Tetsetorá Divar Hashem Yerushalayim, e de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. E nos primeiros anos as nações serão forçadas a subir a Jerusalém ano a ano para que haja chuva. Então ele corrigirá as nações, então receberão com relutância. Mas a geração seguinte, não aquela, é quem entenderá de fato o Mashiach. De novo, rejeição, para que uma nova geração que surgirá dentro do milênio, dentro do reino de Mashiach, essa sim será como aquela geração que nasceu no deserto ao longo da trajetória do povo judeu de 40 anos. Isso. O Luiz Esteves faz uma pergunta, mas o senhor também já respondeu. A chegada de Mashiach é quando acontecerá o Armagedon? Sim, a chegada de Mashiach coincide com a guerra do sítio das nações, registrado lá em Zacarias. Nós estudamos isso na sexta-feira passada. Profetas menores, acho que é o 3, né? No estudo sobre Zacarias. Lá no nosso canal tem esse vídeo, você pode acessar lá. José Carlos de Souza fala: então na realidade não foi o povo judeu que rejeitou Mashiach, mas sim os seus pastores que estavam corrompidos pelo sistema romano. Claro que não. Claro que o povo judeu não rejeitou Mashiach. Tanto que ele foi temido, né? Foi temido, Roma, né? Caifás chegou a dizer: se não fizermos algo, todo o povo crerá nele, então virá os romanos e trará o nosso lugar. Então havia toda uma situação política ali. Nós vamos fazer um programa ainda sobre quem matou Yeshua no outro momento, tá? Que é um trabalho que nós fizemos há alguns anos atrás. Nós vamos transformar ele em vídeo, tá? Quem matou Yeshua, tá bom? Mas isso é para um próximo programa. É isso. É isso? Então é isso, que você possa ter aprendido, que você possa compreender melhor essas questões que a Hashem tem nos ajudado a compreender. E possa compreender agora o próximo vídeo, né, com esse início. Esse início de uma série de novos vídeos que estaremos fazendo. Eu sempre digo, não é que a gente vai fazer o próximo estudo já na próxima semana, pode ser que não. Mas a gente tem vários vídeos que já estão lá, número 1, número 2, número 3, e vamos fazer. Eu acho que na próxima semana faremos esse tema. Esse prefácio. Me lembra da gente falar desse tema no próximo programa. É isso. Shalom Lekulam. Shalom, shalom. Sadikim, e até, não esqueça de dar um like aí e de se inscrever no nosso canal. Shalom Lekulam, Shalom Sadikim.